Quem diria que nós estaríamos nesse momento anunciando, a soltura do Sérgio Cabral. A 13ª Vara Federal de Curitiba da Justiça Federal determinou nesta segunda-feira que o ex-governador do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, seja solto imediatamente. A decisão é assinada pela juíza federal Gabriela Hardy, que substituiu o ex-juiz e senador eleito Sérgio Moro nos processos da Operação Lava Jato. A magistrada impôs que, antes de deixar o presídio em que está detido, Cabral assine um termo de compromisso concordando com as medidas cautelares que deverão ser cumpridas por ele em prisão domiciliar, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo. Ele foi solto por decisão do STF, que concedeu em votação na sexta-feira excesso de prazo na prisão. E atenção, o Viga está me chamando agora, é o Sérgio Cabral saindo do batalhão prisional, direto do Rio. Viga. A gente está tentando essa confirmação, meu caro William, 20 espectadores internados da Jovem Pan, tem um carro ali se movimentando, mas eu não tenho a certeza de que seja o carro do Sérgio Cabral, até porque os policiais militares continuam ali devidamente posicionados na entrada do batalhão especial prisional aqui em Niterói, na região metropolitana. A gente fica aí no aguardo da confirmação se é efetivamente o carro levando o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. O que a gente sabe é que esse alvará de soltura já chegou aqui ao batalhão especial prisional em Niterói, na região metropolitana, e agora é só uma questão de rito, uma questão burocrática para que efetivamente ele possa deixar o presídio, possa deixar aqui a prisão depois de 6 anos detido, passando por pelo menos 6 presídios diferentes. Esteve preso no Paraná, esteve preso aqui no Rio de Janeiro em uma unidade do Corpo de Bombeiros, também em Bangu, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Sincero, honestamente, William, pela experiência, me baseando apenas na experiência, como está muito calma, está muito tranquila essa saída aí desse veículo, acho que provavelmente não é o carro do Sérgio Cabral, mas se não for, essa é uma soltura, uma liberdade que ele está para ganhar. Agora há pouco, inclusive, um dos advogados dele, o corpo jurídico que defende Sérgio Cabral, isso já mudou várias vezes, ao longo desses últimos 6 anos, em que Cabral esteve de lá para cá, de cá para lá, em presídios e penitenciários do Rio e fora do Rio de Janeiro. Eles disseram, os advogados, que provavelmente antes do anoitecer, Sérgio Cabral vai deixar a prisão. Lá dentro, o filho dele, ex-deputado federal, Marco Antônio Cabral, está acompanhando de perto todo esse rito, todo esse trâmite para a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, aqui em Niterói, na região metropolitana. Aqui de Niterói, ele segue para a capital fluminense. Para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, Niterói e Rio de Janeiro são cidades umbilicalmente ligadas, São cidades irmãs, as duas mais importantes, inclusive, do estado do Rio de Janeiro. A gente sai daqui de Niterói, pega o chamado contrafluxo, William, que você conhece muito bem, e vai ficar em uma parte até em Copacabana, na zona sul da capital, para passar essas festas de final de ano. Certamente ele vai ter uma grande recepção, é isso que os advogados disseram agora há pouco, e o maior desejo de Sérgio Cabral, segundo o corpo jurídico, é passar essas festas de final de ano ao lado da família, fato que não acontece desde 2016, ele foi preso em 2016, em novembro daquele ano, e jamais deixou a prisão. Agora, um fato chama bastante atenção também, viu, William? Aqui, nesse longo dia em frente ao batalhão especial prisional, é a manifestação do povo, das pessoas que estão indignadas, inconformadas com o fato de uma pessoa ter sido condenada a cerca de 430 anos de prisão, condenada em mais de 20 processos, e mesmo assim está deixando o presídio pela porta da frente, com o alvará de soltura concedido pela segunda turma do STF, que aconteceu na última sexta-feira. O próprio advogado que defende Sérgio Cabral disse que a soltura de Cabral não representa nem a inocência, tampouco a culpabilidade ou a culpa de Sérgio Cabral Filho. Apenas, segundo ele, um reconhecimento da justiça que uma prisão preventiva que durou 6 anos, tecnicamente estava errada, estava equivocada e durou muito tempo. A perspectiva realmente, agora a gente pode confirmar, viu, William? Porque se ele fosse o carro de Sérgio Cabral, não pegaria esse retorno que tem bem aqui em frente ao batalhão especial prisional. Ele está seguindo em direção ao Alcântara, aqui na região de Niterói e adjacente. Para ir para o Rio de Janeiro, tem que ir naquela direção, na direção aqui à minha direita, ou seja, sai aqui pelo batalhão especial prisional, vira para a direita em direção à famosa ponte Rio-Niterói. Ainda não aconteceu, não era o carro de Sérgio Cabral, mas já isso vai acontecer, meu caro William, ouvinte, espectadores internados da Jovem Pan. E aqui os populares
continuam se manifestando nas adjacências do batalhão, né? Essas pessoas estão inconformadas, indignadas, até sem compreender tecnicamente o que aconteceu. Então, durante todo o dia, o que se ouviu aqui em frente ao batalhão especial prisional foram gritos e palavras de ordem do tipo: fora Cabral, Cabral fica preso, Cabral ladrão, daí afora. William. Vamos fazer o seguinte, deixa a imagem, a gente vai mostrando que a qualquer momento o Cabral pode sair. Esse batalhão prisional, ele recebeu a visita da mãe na última semana, recebeu a visita do filho no dia 24 de novembro, quando foi preso na Operação Smoking Free, que era o segundo relato na investigação. O José Eduardo Cabral era aquele que aliciava as autoridades, que cuidava da propina. É claro que eles negam, mas inclusive dizem que o Cabral ficou muito emocionado com a história da prisão do filho, que também não teve uma explicação por que levar para o batalhão prisional da Polícia Militar, já que ele não é policial. Mas fato, Fernão, que a gente está acompanhando aqui, isso chega a ser um momento histórico, né? Você imaginar que um sujeito que participou daquela farra dos guardanapos, só naquilo, Fernão, eles gastaram 1,5 milhão. Se você lembrar das joias e todo o dinheiro recuperado e imaginar que esse senhor vai sair pela porta da frente de um sistema penitenciário, chega a ser vergonhoso. Eu lembro bem da cena, né, daquela mulher que era a namorada do bandido lá, que eu não me lembro agora mais quem que era, que dava colheradas de colher de sopa de caviar e falava com a boca cheia de caviar, que era muito gostoso ela falar. Mas, mesmo assim, você vê que não surpreende mais nada surpreende ninguém, né? O Brasil, a cinematografia brasileira vai precisar anular aquela sessão dos filmes de fuga de prisão, porque não tem fuga de prisão no Brasil, né? Todo mundo, de chefe do PCC para baixo, é solto pelo Supremo Tribunal Federal, né? Em nome da proteção do Estado Democrático de Direito, né? E você tem uma maioria esmagadora dos supostos jornalistas que aplaude essa mixórdia, né? Por isso é que pode acontecer. Então, o que você está vendo aqui é que nós estamos caminhando muito rapidamente para o padrão venezuelano, né? Vão fechar o Congresso vai ficar aí fazendo um papel subsidiário por mais um tempo, mas assim que ele ensaiar qualquer movimento de reação mais concreta, é muito provável que ele seja fechado, como foi o da Venezuela em 2017, né? Que pela primeira vez eles peitaram, foi isso lá, eles peitaram uma ordem do Supremo Tribunal de lá, porque o golpe lá foi desenhado pelo Foro de São Paulo, que é uma obra do Lula e do Fidel Castro, né? Com esse mesmo padrão brasileiro, né? A partir da tomada do Supremo Tribunal, você vai destruindo todos os outros poderes, vai humilhando eles até o ponto em que, na hora que você finalmente dá o tiro de misericórdia, ninguém derrama nenhuma lágrima, porque aquilo já está, né? E é para isso que nós estamos indo, pô. Eles lá tentaram, deram posse a 3 deputados que o Supremo Tribunal de lá tinha deselegido, né? Como aqui, né? Pega o cara e prende, ou diz que a eleição dele não valeu, sei lá o quê, né? E aí eles fecharam, simplesmente fecharam, né? E quem pensa de Forças Armadas, né? Como é que eles fizeram com as Forças Armadas lá, que foi a última etapa, né? Isso levando em conta que o golpe lá começou dentro das Forças Armadas, né? O Hugo Chávez era um militar, né? Então, qual é o padrão? O padrão é o de Cuba. Quem é o companheiro do Lula na formatação do Foro de São Paulo? Era o Fidel Castro, né? E como é que foi feito em Cuba? Assim também, né? Você vai pegando esses militares, vai subvertendo lentamente as promoções. Hoje o exército da Venezuela tem mais generais do que todos os exércitos da NATO somados, né? E você vai dando privilégios para eles. Hoje o exército da Venezuela, por exemplo, controla a distribuição de comida na Venezuela. Então você imagina da onde vem a grana, né, que suborna
aquele monte de cacique para pouco índio. E assim vamos indo. Quer dizer, gente, é só violência, é só ato de força, e esse pessoal só vai responder a outro ato de força. Conversa não... Ô, Telhada, você é polícia, né? Viveu a tua vida toda acompanhando o crescimento aí e combatendo o primeiro comando da capital, o PCC, hoje entre 8ª ou 9ª organização criminosa internacional. Está arriscado a gente agora começar a passar a mão na cabeça de bandido e colocar em liberdade? Daqui a pouco a gente vai estar colocando Beira-Mar, Marcola e tantos outros aí em função das articulações. Essa é a nova política? Meu caro William, como eu lhe disse anteriormente, eu fico até envergonhado de ser policial militar no país que nós vivemos atualmente. O que nós vemos aí no dia a dia está nos aterrorizando. E essa notícia, ela confirma com todas as letras o que nós temos falado há muito tempo. Infelizmente no Brasil, o crime compensa. Eu estava aqui prestando atenção na notícia, algumas coisas nós temos aqui que... Primeiro, o Sérgio Cabral, ele estava mais ou menos condenado ele teria que pagar mais ou menos 390 anos de cana dura, como a gente diz, prisão. Pensa bem no que esse cara fez, 390 anos. Se ele estava preso desde 2016 preventivamente, ele na realidade puxou aí de cana 6 anos. Tem uma movimentação lá, Telhado, olha lá, pode ser ele saindo agora. O Viga... Prioridade no Viga, a gente está acompanhando agora, tem um comboio saindo, a gente não sabe se é final de expediente, são 6h16, mas tem um posicionamento e a movimentação. O Rodrigo Viga está posicionado, chama a gente já. Pode continuar, Telhada. Então, William, como ele falava, são 6 anos para quem estava condenado a 390, é muito pouco, né? Outra coisa que nos chama a atenção aqui, que o Cabral foi denunciado em 35 processos decorrentes da investigação da Lava Jato. E a defesa dele fala agora que ele vai sair, se foi ele que está saindo aí em vésperas de sair do batalhão, porque isso não é uma cadeia, né? Ele está na realidade no batalhão penal aí, que é uma cadeia feita para policiais, né? Mas por ele ser governador, talvez tenha nível universitário, não sei qual o nível de estudo dele, ele talvez tenha lá, tá saindo, não sei se é ele, o que você acha, William? Não sei, olha, parece um carro oficial, mas ou melhor, tá todo, ele está com película. Então, saiu o primeiro, existe um procedimento ali na saída por parte da guarda, Telhada, né? Que é a verificação do veículo para ver se tem mais alguém, enfim. Lembrando que o histórico do Cabral nessas visitas, saiu pro segundo, terceiro carro. Então, Rodrigo Viga já olha, parece que foi o governador, hein? A gente vai ter a confirmação com o Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, da Alameda São Boaventura, em Niterói, a pista sentido Rio. Cabral vai para casa usando tornezeleira eletrônica, ele tem até o dia 10, todo dia 10 do mês, até o dia 10 ele tem que ir lá e prestar contas à justiça, tem um protocolo a ser seguido. Mas, Telhada, sobre as regalias do Cabral... Lembrando que ele estava preso, inclusive, com aquele tenente-coronel Cláudio, responsável pelo assassinato da Patrícia Mieiro, da Patrícia Scioli, a juíza. E quando fizeram uma revista lá, encontraram comida, né, ou nota de restaurante caro, anabolizante, ou seja, tinha uma mordomia mesmo dentro do sistema penitenciário. O tratamento é diferente para quem tem dinheiro? Na realidade não deveria ser, né? Mas a gente não sabe até onde vai a influência dele, até onde vão os amigos, a gente não sabe quem levou, quem deixou de levar, mas a realidade é uma só, os privilégios continuam. Você vê que na notícia fala que, inclusive, o advogado dele falou que ele vai sair para passar as festas de Natal em família. Então você, meu amigo, minha amiga, você que é trabalhador, vai trabalhar no dia 25, vai trabalhar no dia 31, vai trabalhar no dia 1º para receber seu salário no final do mês, mas o seu Sérgio Cabral aí vai passar a família dele aonde, vocês viram pra onde a parte hotel que ele falou, né, Fernão? Vai pra a praia de Copacabana, não vai pra qualquer lugar, vai pra Copacabana, lugar privilegiado, então continua com a bola toda. Então é uma situação terrível, vergonhosa. Outra coisa que me traz surpresa são os 3 ministros que votaram a favor da soltura do Sérgio Cabral. Um deles foi o André Mendonça, é um ministro que causou muita estranheza, porque ele teria sido colocado pelo Bolsonaro, dito como uma pessoa extremamente religiosa, extremamente correto. Não estou dizendo se é correto ou incorreto, mas nos causa estranheza, porque deveria ouvir o povo, deveria ouvir a população que desesperada está por ver mais um criminoso na rua. E basta você entrar, eu entrei no Google, que deu um Google rapidamente, só para ter uma ideia, eu perguntei
quanto que o Sérgio Cabral desviou. Então, vários sites aqui, num site da revista Exame, fala que ele desviou 300 milhões da saúde. Num site da Veja, do dia 14 de março de 2018, fala que ele desviou 523 milhões em propinas. Num outro site aqui, fala de 11 milhões em joias, que você mesmo falou, William, que ele gosta de joia, a família, 11 milhões em joias com notas frias. E finalmente, num site do Diário do Rio, fala que ele desviou 2 bilhões e 700 milhões na construção do metrô da Barra. Então você vê que são números astronômicos. Então eu falo mais uma vez, meu amigo, minha amiga trabalhadora, você que luta para receber o seu parco salário, sustentar a sua família, fazer compra no supermercado que cada dia está mais caro, pagar a condução, poder sustentar a escola dos seus filhos, você vai trabalhar no Natal, você vai trabalhar no Ano Novo, se não trabalhar vai levantar bem cedo no outro dia para trabalhar. O Sérgio Cabral não, ele está indo para casa, vai passar férias com a família em Copacabana, tudo graças ao STF, que acha que ele não merece ficar preso, que ele não merece servir de exemplo para o povo brasileiro. É uma vergonha e no Brasil, infelizmente, o crime compensa. Bom, deixa eu aproveitar, eu queria trazer mais uma convidada aqui, ela de forma muito gentil atendeu a Jovem Pan. Deputada Bia Kicis, muito boa noite, você chega aí para falar dessa soltura do Cabral, das decisões do tribunal. E aí eu queria te fazer uma provocação. O Telhada falou sobre os valores, né, que o Cabral acabou recebendo e eles tratavam a propina como oxigênio. Então, olha, manda um oxigênio para mim, uma negociata. Quando que no país o político brasileiro desonesto vai entender que ele não pode pegar aquilo que não é dele, que não dá para misturar o que é público e privado? Olha, está ficando complicado, porque a mensagem que está sendo passada é exatamente o contrário. Como foi dito, no Brasil, o crime compensa. Aquela moça muito educada lá em Nova York perguntou ao ministro Gilmar Mendes, né? Ministro, no Brasil o crime compensa? E ele falou, eu não sei. Então, quando a gente vê um ministro da Suprema Corte falar que não sabe disso, já é estarrecedor. E quando a gente vê, né, os passos seguintes, né? Então, é só a continuidade dessa obra. Né? E aqui o Paulo Figueiredo tem uma pergunta para a senhora. Antes da pergunta, eu tenho um elogio para vocês que estão acompanhando no rádio, não estão tendo o privilégio de ver a elegância da deputada Bia Kicis, como está bonita, como está preparada para a diplomação em grande estilo aqui. Parabéns, hein, deputada, pela sua nova diplomação. Eleição como deputada mais votada do Distrito Federal, uma das mais votadas no Brasil, inclusive proporcionalmente. Parabéns e parabéns pelo dia de hoje, a você e a todos os seus eleitores do Distrito Federal. Muito obrigada, mas não é fácil. A gente se arruma, a gente veste um sorriso no rosto, mas falo para você, Paulo, tá difícil até de sorrir para fotografia. A situação está muito pesada. Está difícil para nós jornalistas também, deputada. Nós estamos aqui num momento, cada dia nós comentamos uma notícia mais triste e é um momento tão difícil para os deputados que querem exercer o seu mandato quanto para os jornalistas nesse momento. Eu sei que nós estamos falando aqui de Sérgio Cabral e eu quero voltar a esse tema, mas queria aproveitar esse momento para fazer uma pergunta especificamente sobre a Câmara dos Deputados. Já que nós estamos aí nesse momento icônico de diplomação, um momento que celebra um novo Congresso que assume no ano que vem, mas nós também, e a deputada é deputada com mandato, ou seja, faz parte desse Congresso que está encerrando o seu mandato agora e que tem algumas pautas ainda importantes para decidir que foram um pouco esvaziadas agora com essa decisão ou estas decisões do Supremo Tribunal Federal. Qual o clima atual no Congresso, deputada, em relação a essa invasão de poderes acontecendo pelo Supremo, essa nova invasão de poderes acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal, esvaziando o poder legislativo, né, o poder número 1, que emana do povo em primeiro lugar? Bom, hoje a gente viu realmente um clima de muita indignação por parte de vários parlamentares. A gente passou o dia inteiro conversando, marcando, né, reuniões para amanhã cedo na casa do presidente Arthur Lira. Nós soubemos que hoje
o Arthur Lira convocou os líderes para uma reunião também, às pressas, na residência oficial. A gente não sabe o resultado dessa reunião, mas o certo é que nós temos muitos deputados absolutamente inconformados. Esse número está crescendo. Paulo, nós já estávamos com um número grande de deputados que haviam expressado, né, deixado claro o seu posicionamento contrário àquela PEC. Então, nós sabemos que possivelmente a gente até conseguiria ou obstruir essa votação ou derrubar a PEC do fura-teto, do rombo. E aí o Supremo deu uma cartada, né? Fez uma cachanga, né? E colocou ali o Congresso a decisão do Congresso totalmente irrelevante agora, né? O Lula já pode gastar fora do teto à vontade, não importa o que o Congresso venha dizer. E a outra decisão, que foi a respeito do RP9, eu quero deixar claro aqui meu posicionamento, eu votei favoravelmente ao RP9, porque eu não queria deixar todas as decisões do orçamento nas mãos de um governo federal, né, como o do Lula, né, do PT. Agora, nós queríamos muito aprovar e quase conseguimos aprovar uma emenda que faria uma distribuição equânime, justa, porque a resolução não ficou boa, mas no meu modo de ver e de muitos deputados, era melhor o orçamento nas mãos do Congresso do que nas mãos de um governo do PT. Bom, deputada, o Fernão Lara Mesquita tem uma pergunta para a senhora. Boa noite, deputada. Olha, é difícil, viu? O Paulo tem razão. Está tão difícil para todo mundo que tenta trabalhar com raciocínio, porque o que está regendo o Brasil hoje é só violência, né? Não tem, você não tem como se apoiar na lei, nem na regra da Constituição, nem nada para fazer perguntas. Como é que a senhora enxerga a possibilidade do Congresso se articular, né? E quais são os números desse próximo Congresso que foi eleito e que está sendo, na prática, quase que revogado, né? Porque essas medidas todas têm por objetivo, na minha visão, dispensar o governo de ter de negociar com o Congresso que foi eleito com maiorias mais hostis a ele. Né? Quais são esses números? É exatamente isso. A gente sabe que o Congresso que foi eleito é um Congresso mais conservador do que o atual. Nesse Congresso atual, a gente conseguia mobilizar aí uns 50, 80 deputados para tentarem barrar medidas, né, da oposição, do PT, e mesmo assim, nem sempre a gente tinha sucesso, mas conseguimos aprovar as reformas, conseguimos aprovar projetos bastante interessantes. Eu, inclusive, como presidente da CCJ, consegui pautar e conseguir que nós aprovássemos muitos bons projetos. Mas tudo isso vai virar um nada diante do que está acontecendo, né? O governo do Lula, que nem tomou posse, e a gente ainda tem esperança que não tome, mas que nem tomou posse, já está destruindo o Brasil, já está colocando os índices da economia lá para baixo e está dando mais forças para os atos daqueles que querem violar cada vez mais a Constituição e violar os nossos direitos e garantias fundamentais, né? Para onde vai a nossa liberdade? Então, nós estávamos falando, inclusive, hoje, que não é nem só a questão econômica que pode ser a mais importante. Nós temos que brigar, né, pela liberdade do povo brasileiro, pela nossa liberdade, pela autoridade do Congresso Nacional, que está muito difícil. Agora, vamos esperar que... Bom, nós perdemos a comunicação com a deputada Bia Kicis. Coronel Telhada, sua avaliação sobre a fala da deputada e a situação que nós estamos vivendo hoje em Brasília. Olha, William, o que eu avalio da fala da deputada Bia Kicis, uma excelente parlamentar, tem se destacado lá em Brasília, tanto que a sua votação reflete bem isso dos últimos 4 anos do trabalho que ela fez, é que ela se encontra na mesma situação que nós nos encontramos aqui.
preocupados, assustados, e olha que nós estamos falando de uma parlamentar, de uma deputada federal bem eleita, de uma deputada federal influente, que a gente nota aqui na fala disso, não sei se o Fernão concorda comigo, se você concorda comigo, William, mas a gente nota que ela se sente também totalmente de mãos atadas para poder agir. Ela vai falar novamente? Vai, ela está disponível, o sinal dela está ouvindo a gente agora, então a palavra para o Coronel Telhada fazendo pergunta para a Bia Kicis. Antes de até parabenizar a deputada Bia Kicis, Bia, parabéns aí, viu, pelo seu trabalho, parabéns pela sua reeleição, pelo seu destaque, mas eu queria fazer uma pergunta até fugindo um pouquinho do tema, mas que tem a ver, que a gente nota que em todas as notícias de jornais já dada como certa a reeleição do Arthur Lira aí para presidente da Câmara dos Deputados. E como a senhora mesmo falou agora com esse novo grupo de deputados que vem, talvez em sua maioria conservadores, não há nenhuma luz no fim do túnel, não há nenhuma possibilidade de algum outro deputado que venha com a pretensão de ser o presidente da casa que possa até mudar esse triste quadro atual, porque nós vemos que o presidente Arthur Lira, apesar de ser do meu partido, nós já vemos que ele já conversou com o Lula, já se acertou, está acertando, a gente sabe como funcionam essas eleições, com cargos, com benesses, parece que ele já está se acertando e aprumando tudo aí. E a gente nota que não há uma outra frente, não há uma oposição a esse trabalho dele. A senhora sabe informar se está sendo feita uma oposição ou se algum outro deputado, algum outro candidato se apresenta no horizonte para que a gente possa ter uma esperança de reais mudanças na Câmara dos Deputados, deputada? Vocês me ouvem bem? Aqui teve uma interrupção e eu não sei se o som tá bom. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo a senhora. Bom, certo. Bom, a verdade é que o presidente Arthur Lira, ele já tem praticamente garantida a sua reeleição. Mas a gente sabe que vai depender muito também, o apoio que ele pode vir a ter ou deixar de ter, eu acho que vai depender muito da atitude dele agora perante esses avanços do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas dos parlamentares. Porque a coisa está ficando muito feia. E quando você tem algo tão sério que acontece, isso pode mexer em todo o cenário. Então, eu digo que, antes de tudo isso, ele estava com a reeleição dele praticamente garantida. Mas eu digo que agora, diante desse novo quadro, vamos ver como o Arthur Lira, como presidente da Casa, vai se posicionar diante do que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Agora, mais importante é o Senado Federal, porque, infelizmente, nós, como deputados, não temos meios de ação para uma mexida mais rápida. Nós podemos aprovar projetos de lei limitando as atividades, os poderes, diminuindo poderes do ministro Supremo, mas tudo isso demora muito tempo, é um processo legislativo mais lento e depende também de aprovação no Senado. Mas uma postura de um presidente do Senado que não se furte a pautar impeachments, eu acho que é o maior clamor do povo com relação ao Congresso hoje é a rejeição daquela PEC e que se paute impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque não dá para a gente continuar brincando de democracia, brincando de três poderes, quando você tem alguém que está mandando no Brasil, que virou um verdadeiro xerife, que manda prender gente, bloquear a conta. Então, olha só, Sérgio Cabral está saindo porque não houve até hoje o trânsito julgado dos processos dele. Não houve um trânsito julgado, mas ele já está condenado. Nós estamos tendo índio preso, tivemos deputado preso, nós temos empresários com contas bloqueadas e não há sequer processo. Então, gente, isso é gravíssimo, isso é de uma gravidade, assim, nós temos que parar tudo nesse momento e buscar resolver essa situação. Deputada Bia Kicis, agradeço a sua participação aqui no Pingos nos Is. Nós já recebemos a informação, a senhora tem a cerimônia de diplomação. Muito obrigado, uma boa cerimônia para a senhora. Eu que agradeço, boa ótima noite para vocês. Bom, vamos para Brasília. José Maria Trindade, eu ouvi essa semana que essa decisão do Cabral já era esperada por muitos políticos. O que você está ouvindo aí nos corredores de Brasília a respeito, como os parlamentares estão tratando
a soltura do Cabral virou uma grande piada? Esqueceram de mim. Lembra daquele filme? Esqueceram de mim. Essa era a impressão. Olha, William, aqui a nata da política faz de conta que o Cabral não é política, que não é assunto de Brasília, ele não é assunto de política. E ele confessou que tem um certo distúrbio, né? Que é a história de roubar. Para ele, roubar não significa o dinheiro em si, mas sim esse vício ele falou durante depoimento. Ele confessou tudo. E esses quase 400 anos de cadeia tem tudo a ver com mortes, tem tudo a ver com sofrimento da população. Não dá para imaginar que esse tipo de roubo é menor. Ele é muito pesado. Isto significa, senhores, falta de saúde, falta de educação e vários recursos do governo para investir na população. E ele roubou muito, né? E cometeu exageros. A gente vê, por exemplo, a ex-primeira-dama da Filipinas, que tinha 1.500 pares de sapato, né? E a Imelda Marco, a gente vê que ladrões não têm limite. Eu me lembro de um jatinho morcego negro do PC Farias, que tinha banheira e a torneira da banheira de um jatinho era de ouro. Ou seja, não adianta roubar se não tiver como gastar dinheiro desta forma. Então, por que eu estou falando isso? Lembra? Foi buscar uma cadelinha do governador no helicóptero do governo. Enquanto isso, policiais estavam precisando do helicóptero para trabalhar, funcionários públicos precisando do helicóptero para salvar vidas, fazer transplantes, né? E ele fazendo esses exageros, ou seja, isto é uma doença. Isso tem que ser contido de maneira exemplar. A liberação do Sérgio Cabral significa um sinal verde para a bandidagem. Não pense que é diferente o bandido que veste terno e que é eleito. Tudo é bandido, tudo está matando gente, só usa a arma diferente. Bom, vamos lá. Paulo Figueiredo está comigo? Paulo, é claro que quando você pega o nome do Cabral, e joga, por exemplo, na internet, aparece o Lula do lado, né? Aqui no Brasil, te assusta quando você vê, por exemplo, a indicação ou a nomeação de alguém que já foi investigado por corrupção ou está sendo investigado por corrupção ou é suspeito de envolvimento? Porque isso está virando uma coisa comum, né? Você nomear pessoas ou indicar pessoas com um histórico de corrupção. Isso não pode ser normal. Não pode ser normal. E eu sou carioca, William, e vivi no Rio de Janeiro durante boa parte da administração do governo Sérgio Cabral. E eu posso dizer que nós do Rio sabemos que Sérgio Cabral talvez tenha sido o maior bandido que já governou o Rio de Janeiro. E olha que isso não é um feito muito, muito fácil. É uma corrida disputada, mas ele ganhou com sobra, né? O tamanho do roubo era nababesco, era uma coisa que contaminava. É a mesma mentalidade do PT no governo federal, era o Sérgio Cabral no governo do Rio de Janeiro, mas com uma diferença de que no caso do Cabral, a corrupção era muito pro luxo pessoal, enquanto no PT tinha um projeto de poder maior por trás, né? Agora, nós temos que fazer alguma separação, porque óbvio, né, nós estamos num momento onde estamos vendo pastor preso, índio preso, jornalista preso, manifestante político preso, e ao mesmo tempo estamos vendo corrupto solto. Mas a gente tem que tomar cuidado para entender um pouco a natureza do problema e se revoltar com a coisa certa. Porque a natureza da prisão do Sérgio Cabral era importante. E isso explica a votação do André Mendonça nesse caso. A natureza da prisão do Sérgio Cabral era a natureza de prisão preventiva. E o que é uma prisão preventiva? Significa que, aos olhos da lei, Sérgio Cabral ainda não era culpado, ainda não é culpado dos crimes que ele cometeu. Então, não há justificativa jurídica alguma para 6 anos de prisão preventiva para esse cara. Não há. Eu lamento, eu gostaria que houvesse. Mas nós estamos latindo simplesmente para a árvore errada, para o carro errado. O problema todo está no nosso sistema judiciário. O sistema judiciário é um lixo. O próprio juiz Marcelo Bretas, que foi condenado responsável pela maior parte das condenações do Sérgio Cabral,
e dos julgamentos do Sérgio Cabral, ele está nos jornais hoje sendo investigado por falta disciplinar. Tem delação falando em corrupção, exploração de prestígio. O juiz. Então, se estamos falando de suspeitas, suspeita está no juiz que conduziu os julgamentos do Sérgio Cabral. E nós, em vez de resolvermos os problemas como temos que resolver no Brasil, fica todo mundo aplaudindo e clamando para que seja mantida uma prisão ilegal. Eu volto a dizer, queria muito que o Sérgio Cabral continuasse preso. Queria muito. Mas em vez de clamar pelas coisas que nós deveríamos clamar, né, por exemplo, nós deveríamos estar clamando pela aprovação aí pelo Congresso de uma reforma no nosso Código de Processo Penal que não permita que um julgamento desses perdure por 6 anos, né? Nós poderíamos estar clamando pela PEC de prisão de segunda instância para tirar do Supremo Tribunal Federal o poder de interpretação desse assunto de uma vez por todas, porque antigamente era depois da segunda instância, depois voltou a ser só depois do trânsito em julgado, aí depois primeira instância, agora depois do trânsito em julgado, deixando a mera conveniência da interpretação do Supremo Tribunal Federal, conveniência política dele. Nós deveríamos estar exigindo que juízes e procuradores que ganham uma fortuna, que eles julguem os casos de forma célere, de forma competente. O trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro é uma vergonha, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Então, fica todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para manter o Sérgio Cabral preso, mas através de um jeitinho de juízes que passam por cima da lei só para aplacar a opinião pública. E eu lamento dizer, porque se um juiz pode passar por cima da lei para perseguir um ex-governador, vocês nem imaginam o que um ministro do Supremo Tribunal Federal não vai poder fazer, passar por cima da lei para perseguir a nós, opositores políticos. Se o juiz não é escravo da lei, ele não é escravo de nada. O Sérgio Cabral tinha que estar preso sim, mas não preventivamente. Ele está preso com a chave jogada fora, condenado com trânsito em julgado, 400 anos de prisão. Eu não vou ficar defendendo aqui uma lei para mim, uma lei para o Alan dos Santos, uma lei para o Índio, uma lei para o Pastor e outra lei para o Sérgio Cabral, outra lei para o Lula. A lei tem que ser igual para todo mundo. Tem que respeitar o devido processo legal. E quando o devido processo legal for ruim, nós temos que cobrar do poder certo, que é o poder legislativo, para apresentar reformas e modificar esse sistema. E não ficar empurrando a opinião pública para dar um jeitinho para manter o cara preso preventivamente. Eu lamento, eu sei que essa é a opinião que contraria muita gente conservadora, de direita, etc., mas isso é uma aberração. Nos Estados Unidos, aqui, os americanos são conhecidos, a direita americana, os conservadores americanos, são conhecidos pelo seu legalismo, pelo que se chama de originalismo, que é o rigor da interpretação da lei de acordo com a vontade do legislador. Então, para resumir, volto a dizer, estou tão consternado como todos pelo fato do Sérgio Cabral estar sendo solto, mas não pela anulação da prisão preventiva, que era ilegal sim, mas pela falta de trânsito em julgado depois de tanto tempo, de tantos casos de corrupção. Bom, Fernão Lara Mesquita pediu a palavra. Pois não, Fernão? Eu repito aquilo que eu falo sempre, quer dizer, enquanto o Brasil não ligar o fio terra do país oficial no país real, vai continuar sendo assim. Isso é uma cadeia de sentimentos, como dizia aquele velho filme, né? É uma cadeia. Você tem que ter um sistema eleitoral, por isso é o sentido da democracia. O poder tem que realmente emanar do povo para que tudo isso que o Paulinho quer passe a acontecer. Entendeu? Se não emanar do povo, o parlamentar não fará a lei certa, o juiz poderá interpretar do jeito que quiser, que não acontece nada, porque tudo volta para o parlamentar. Então você tem que fazer um sistema onde você saiba quem representa quem, né? Quem no país oficial representa quem no país real, né? Isso se faz com voto distrital puro, onde você divide o país em distritos eleitorais, com mais ou menos o mesmo número a mesma quantidade de pessoas morando em cada um, e cada distrito só elege um representante. Para que você faz isso? Para você poder deseleger com legitimidade.
né, esse representante. Que você sabendo quem é quem que representa quem, né, qualquer eleitor passa uma lista e tira o cara, convoca uma eleição do distrito e tira o cara que fizer leis sacanas ou mijar fora do pinico, né? Então, sem resolver a reforma eleitoral no Brasil, a reforma política, você não resolve mais nada, porque isso é uma cadeia, né? O político não precisa disciplinar o juiz pode fazer o que quiser e assim vai até o Supremo Tribunal. Isso só arrumando a primeira peça do jogo, né? E o Brasil tem que se tocar disso, porque senão fica essa coisa, vamos esperar que apareçam deputados com vergonha na cara. Não vai aparecer, gente. O cara tem vergonha na cara se o mandato dele depender do eleitor. Aí ele passa a servir o eleitor, entendeu? Se ele souber que a carreira política dele pode acabar a qualquer momento, por decisão do eleitor, ele passa a servir o eleitor. Se não, ele vai servir a si próprio. E o resto, tudo entorta, como é o Brasil. Bom, eu gostaria de pedir aos senhores que estão acompanhando a gente agora, tem a frase aí, Sérgio Cabral, deixa a cadeia a qualquer momento. O senhor é a favor, a senhora, da liberação do senhor Sérgio Cabral, depois do que a senhora e o senhor, do que vocês ouviram aqui no Pingos nos Is? Então, por favor, entre e participe da nossa enquete. E é muito importante para a gente essa participação.